Jonathan, eu já produzi bem sem adubo, eu já ouvi alguém produzindo bem sem adubo. Será que essa prática é sustentável? Será que ela compensa? Essa é uma dúvida que a gente sempre recebe aqui na nossa consultoria e é sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, o Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil, né? Sempre lembrando, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também comente aqui abaixo, coloque de que cidade do Brasil você nos acompanha, né? Tem gente do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, então comenta aqui abaixo, beleza? Vamos lá, acompanha até o final também, porque pode ter alguma coisa aí que te dê uma ideia, né? Te dê um pensamento de você fazer algo novo. A gente preparou esse material aqui para vocês, certo? Então a pergunta é possível produzir sem adubo? Resposta curta, sim, é possível. Agora eu vou fazer algumas considerações para ver se compensa para o teu caso ou não. Em algumas regiões do Brasil existem solos que são naturalmente férteis. Eu não tenho como ignorar isso. Então você pode produzir muitas vezes ali uma laranja, você pode produzir uma mandioca até sem adubo. Mas vocês estão vendo uma foto aqui. Esse aqui é de um produtor nosso, né, da consultoria de tomate. E ele tem uma alta produtividade por área. Vocês acham que seria possível essa alta produtividade por área sem utilizar adubo, ou utilizando pouco adubo, ou sem uma análise de solo? Não é possível, tá? Falo por experiência própria. Não é possível, fica tudo capenga ali, não produz tão bem. Então sim, existem também culturas de baixíssima necessidade nutricional. Então eu vou citar o exemplo aqui, mandioca, braquiária, tem aquelas braquiárias mais rústicas, né? Braquiária umidícola. Muitas vezes uma braquiária daquelas mais rústicas, mesmo que tu tenha um solo muito ruim, muito pobre, se muitas vezes tu fazer uma correção de solo, jogar calcário e colocar um adubo nitrogenado, você já vai dobrar ou triplicar a produtividade. Coisa muito simples. Agora, uma cultura como essa, tomate, pimentão, pepino, você precisa, obviamente, fazer uma análise de solo, fazer uma adubação mais pesada aqui para produzir bem, tá? Para produzir bem. Então, eu produzo bem sem adubo. Será que eu posso dispensar? Né? Será que eu posso dispensar? E eu coloquei um caso prático para vocês aqui, para o pessoal poder entender. Caso do milho. Porque vem alguns produtores e falam, Jonathan, ano passado eu produzi tantos sacos sem colocar adubo. Então, a gente colocou dois casos, produção sem adubo e produção com adubo. Sem adubo, o produtor produziu 4.000 quilos por hectare e com adubo, 8.000 quilos por hectare. Sem adubo, ele produziu 67 quilos por hectare a R$ 76,00, deu 5.092, tá? 5.092. E aí, em muitos casos, é bem isso que acontece. O produtor faz o primeiro ano uma adubação equilibrada, ele consegue dobrar ou até mesmo aumentar ainda mais a produção dele. Aumentar ainda mais. Então, com 8.000 quilos por hectare, 133 sacos por hectare, né? É claro que isso é variável, dependendo da região do Brasil onde você está, dependendo da condição que você tenha, mas só para que vocês possam ter uma ideia, né? Vezes R$ 76,00 dá 10.108. 10.108. A diferença de você utilizar adubo vai dar R$ 5.016. 5.016. E quanto desses 5.016 é de lucro? A gente poderia colocar aqui tranquilamente 70% de lucro. 30% você vai gastar aqui fazendo uma correção de solo, utilizando um fertilizante ou um formulado na linha, depois uma ureia em cobertura, uma ureia ou potássio, dependendo do caso, mas 70% disso é de lucro. Então é o seguinte, tem muito produtor que ele fica feliz porque ele conseguiu produzir sem adubo, só que ele não pensa que ele deixou de ganhar dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro porque ele, aqueles 5.000 de diferença, deixou na mesa, né? Não produziu o que ele poderia estar produzindo. Então tem o dinheiro que ele deixou, o que ele perde? O dinheiro que ele deixou de ganhar, deixou ali, tá? Os produtos que ele investiu, que ele subutilizou, tem milhos hoje que tem uma genética para alta produtividade, para alto investimento. Não adianta comprar um milho que é R$1.000 a bolsinha se você subutilizar ele. Não colocar fertilizante,
você não fazer os tratamentos certos, né? Se é um milho suscetível, por exemplo, à cigarrinha, não controlar a cigarrinha, daí não adianta nada. Então tem a questão das sementes que o produtor subutiliza, os produtos químicos que eventualmente ele tem que utilizar, todo o trabalho e o custo também. Então é o seguinte, o produtor tem que colocar na ponta do lápis qual que é o custo do trabalho dele, né? Que eu acho um dado interessante para ser levantado. Eu trabalhei tantos dias naquela roça, eu trabalhei tantos dias naquela outra e produziu tanto. Qual que foi ali o custo do meu trabalho que eu vou embutir para ver quanto que deu de lucro? Apenas de lucratividade. Tem todo também a questão operacional que você gasta com o teu trator, que ele vai depreciando, que você gasta com diesel, ou você gasta com hora máquina. Você acaba perdendo ou corroendo a tua lucratividade por causa disso. Então poderia se produzir muito mais. Esse aqui é um caso que a gente trouxe em 1 hectare. Mas imagine expandir isso para 10 hectares, já seria 50 mil que o produtor deixou na mesa, né? Com 70% aí de lucratividade, tá certo? Então, a longo prazo, não utilizar adubo ou utilizar menos adubo para economizar é sustentável? Não é sustentável para a produção comercial. Como vocês sabem, o nosso canal aqui é focado em produção comercial para pequeno e para médio produtor rural. Então, o pequeno, o médio produtor, ele não pode pensar que subutilizar fertilizantes vai ser uma boa para ele, porque pode exaurir a terra. Eu coloquei aqui porque tem um caso muito prático. Aqui na minha região, sudoeste do Paraná, se começou a colonização década de 50, década de 60. Veio muitos produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina aqui para a minha região do Paraná, e era uma terra que não estava aberta nem nada, então eles começaram a desmatar. Eles começaram a utilizar aquela terra de floresta, né, para sustentar a tua família, para plantar feijão, para plantar milho. Beleza, primeiro, segundo, terceiro ano vai bem, só que como eles não utilizavam nenhuma prática agrícola, como de correção de solo, né, também de adubação, o que foi acontecendo? A produtividade foi diminuindo, porque aquele solo tinha uma fertilidade natural da mata, da floresta, que era inexplorada, e depois aquela fertilidade foi caindo, foi caindo, foi caindo. O que aconteceu em termos práticos? Os produtores não conseguiam mais produzir bem, não conseguiam mais sustentar suas famílias, a família ia crescendo, então ele tinha que vender a propriedade rural para um vizinho que tinha mais terra, e isso que aconteceu. Muita gente que era produtor rural antigamente, por não utilizar práticas agrícolas e tudo mais, não conseguia se sustentar, teve que morar na cidade e vender a propriedade para um outro produtor maior, que muitas vezes lá na década de 70, década de 80, já conhecia, né, que tinha que utilizar adubo, que dava para corrigir a terra, e hoje em dia esses produtores que compraram aí, né, têm mais dinheiro devido a isso também. O gasto posterior tende a ser mais alto para recomposição. Então, se você for recompondo os níveis de fósforo, os níveis de potássio, de matéria orgânica todos os anos e trabalhando essa tua terra, o teu gasto não é tão elevado. Agora, se chegar num ponto de exaurir a terra, né, não ter mais fósforo, ter muito pouco potássio, tá muito ácido, e você quiser fazer todo em um ano, vai sair mais caro, obviamente. Então, tomar cuidado também com relação a isso. Então, a longo prazo é sustentável. Tem essa tabelinha muito interessante. Presta atenção aqui, pessoal. Estão vendo? É silagem aqui é matéria seca de silagem e a produtividade. Então, para cada produtividade, tem uma extração de nutrientes, né? Então, olha aqui, vamos colocar na mais baixa. 11 toneladas por hectare de matéria seca de silagem. Então, vai extrair desse meu solo 115 quilos por hectare de nitrogênio, 15 quilos por hectare de fósforo e 69 quilos por hectare de potássio. Para produtividades mais altas, 18 toneladas, eu vou precisar de 231 quilos de nitrogênio e 259 quilos de potássio. Me diz uma coisa, se eu só tirar desse meu solo, no futuro, aquele solo vai me devolver em produção? Sim ou não? Obviamente que não. Tanto é que tem lá, o pessoal sempre fala, eu preciso plantar para depois colher. A mesma coisa que acontece com o solo. Primeiro, eu preciso corrigir, adubar para depois colher. Não existe mágica aqui, tá? A gente precisa tratar bem o nosso solo, a gente precisa cuidar dele para no futuro, então, conseguir com que ele me devolva em produtividade. E, obviamente, pessoal,
fertilidade do solo é meio caminho andado para você conseguir ter uma alta produção. Obviamente não é só isso. Em muitos casos depende do tempo, depende de pragas, depende de doenças, mas uma boa fertilidade do solo é como se fosse uma boa nutrição. Se você come bem, se você se alimenta bem, você vai ter menos doenças, você vai ter menos problemas de maneira geral. E a mesma coisa acontece com o solo. E o que o produtor rural pode fazer então? Existem várias opções para economizar sem exaurir o solo. Aqui no canal AgroBrasil tem vídeo falando sobre correção, falando sobre adubação orgânica, adubação profissional. Então maratone os outros vídeos aqui no canal, tá? E a análise de solo e recomendação de adubação vai ajudar muito. Tem casos diários que a gente recebe aqui do produtor falando: Jonathan, muito obrigado, você me fez economizar R$1.500, R$2.000 por alqueire, com um produto que eu não iria precisar utilizar, que estavam me dizendo para eu comprar, compra esse, tem que utilizar esse, tem que utilizar esse. Segui a tua recomendação de adubação e economizei bastante e consegui uma produtividade muito boa. Então, quando a análise de solo e a recomendação de adubação são os investimentos mais baratos que vão te trazer mais resultado na tua lavoura comercial. Isso sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Análise de solo, recomendação de adubação, você vai investir um pouquinho ali, só que vai te retornar muitas vezes. Produtos que você compra ali, muitas vezes você consegue adaptar. Por exemplo, aqui uma recomendação de adubação que a gente faz para o produtor, coloca 2, 3 opções de adubação, então consegue adaptar segundo o que ele tem no solo. Aqui a gente colocou MAP, cloreto e ureia, mas se fosse outra cultura dava para utilizar sulfato de potássio, enfim, tem umas opções, bastante opções que a gente pode encaixar dependendo da realidade, fazendo uma adubação realista, profissional, econômica e que no final vai retornar muito em produtividade, certo? Os adubos orgânicos são práticas agrícolas adequadas que podem ser feitas também com o intuito de economia. Então a cama de frango, esterco de poedeira, nesses produtos tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, tem zinco, tem boro, tem ferro, enfim, tem uma série de nutrientes que eu posso também utilizar. Mas não é utilizar de qualquer maneira. Eu vou colocar 5 toneladas por hectare. Beleza. Só que você tem que ver qual que é a característica do teu solo, o que a minha cultura está pedindo e encaixar qual que é a melhor estratégia. Não adianta você imaginar que vai colocar lá uma cama de frango e vai ter um resultado sensacional. Para alta produtividade e lucratividade tem que ser racional, ser técnico também, entender o que você está fazendo. Também, se você precisar da nossa consultoria do canal AgroBrasil, aqui abaixo eu vou deixar um link, é só você clicar ali e nos chamar lá no WhatsApp. Combinado, pessoal? Um forte abraço, até uma próxima e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.